Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Pode Se Cuidar, um podcast da Clínica Longevitar. Eu sou a Aline Miziara, médica dermatologista, e estamos aqui para falar de saúde de uma forma leve e tranquila. Eu tenho aqui comigo o meu parceiro Divino. Olá pessoal, sou o Divino, sou médico cardiologista, atendo também na área da nutrologia. E hoje aqui nós vamos conversar sobre um assunto bastante interessante, às vezes polêmico, que é a suplementação. Será que suplementação realmente funciona, faz diferença? Quando que a gente precisa usar? E mais uma vez nós temos aqui com a gente um convidado muito especial, meu irmão, o Dr. Anderson Miziara. Isso aí, mais uma vez presente aqui para participar desse bate-papo de falar de saúde. Eu agradeço mais uma vez a presença aqui, é uma honra. Vamos lá. Anderson, suplementos. O que são os suplementos? O que você entende por suplemento e como ele pode ajudar a nossa saúde? Cara, suplemento para mim são substâncias que existem na natureza de um modo geral, no corpo e na natureza, que ajudam o corpo a funcionar melhor, a modular respostas que estão ali desequilibradas e muitas vezes nutrientes que estão faltando, que estão, em carência ou deficiência, e a gente suplementa, a gente repõe essa substância ali para o corpo trabalhar de uma forma mais eficaz e melhorar as funções. Então pode ser indicado aí para melhora de função cognitiva, com ação anti-inflamatória, com ação de melhorar, como falei, funções hormonais, de melhorar o metabolismo de um modo geral. Então o suplemento, para mim, é essencial hoje em dia, para qualquer pessoa no mundo de hoje. A gente tem uma alimentação, de um modo geral, pobre em nutrientes, e a suplementação ela sempre vai ser eficaz quando bem indicada e personalizada. Bacana. Você colocou aí uma questão, Hoje dificilmente nós encontramos pessoas com uma alimentação adequada, mesmo pessoas que cuidam da sua alimentação, nutrir realmente o organismo, conseguir os níveis otimizados de vitaminas e minerais através da alimentação tem se tornado um desafio mesmo para quem come bem. E aí é um ponto, Quando a gente faz uma boa avaliação e individualiza a suplementação, ela acaba ajudando bastante a complementar o que a alimentação às vezes não consegue entregar por completo. Hoje eu acho que a questão da alimentação, principalmente, os alimentos, a gente tem estudos aí que mostram que os alimentos mesmo mais naturais, orgânicos, eles são menos ricos, em nutrientes em relação ao passado. E a demanda também do mundo moderno, em relação a muito estresse, enfim, muita poluição. Então a gente está muito exposto, a um ambiente mais inóspito hoje em dia, e a suplementação vem aí para realmente ajudar o corpo a trabalhar melhor, a funcionar melhor. É isso, Então a suplementação a gente percebe que não vai ser só para aquela pessoa que está fazendo dieta ou só para aquela pessoa que treina pesado, é uma coisa que veio para agregar e vai ajudar a população e todo mundo de uma forma geral, E aí vem o perigo, muita gente usando suplementos de qualquer forma, por conta. E o que vocês veem e falam sobre isso? Muito acesso a... Cara, eu acho que sim, hoje a gente vê rede social, então o pessoal tem muito acesso à informação, e tem assim, muita propaganda de suplemento milagroso também, e acaba apostando investimento de dinheiro, investimento de tempo também em suplementação, que muitas vezes para aquele caso, para aquela pessoa, ela não é adequada, ou as doses são inadequadas, ou o tempo de uso ali também não vai ter muitas respostas, Então, assim, eu acho que é interessante suplementação. Tem suplementos essenciais que a gente vai falar, é para todo mundo, sim, tipo ômega 3, é para todo mundo, mas as doses não necessariamente são as mesmas para todo mundo, precisa individualizar, Então, de um modo geral, eu vejo como uma grande conquista, Então, assim, falar sobre isso, abrir um pouquinho a mente para suplementação, enfim, contrapartida aos medicamentos, na questão da saúde, mas como tudo, qualquer abuso, qualquer excesso não é legal, saudável, vai passar do ponto e sim, pode ter dano, pode ter problemas. Eu inclusive, atendi há pouco tempo uma menina que trabalhava numa farmácia
E aí ela viu que B12 era bom para a imunidade e resolveu suplementar B12 por conta própria e muito, assim. E veio para mim por quê? Por conta de acne. É claro que ela nem associou o uso da B12, né? Ela só chegou falando que não entendeu por quê, mas estava com o rosto, o dorso, as costas, muita acne. E aquela acne que a gente percebe que é uma acne associada à medicação, né? Um monte de erupção, tudo de uma vez. Não é aquela acne que surge uma e depois outra. Então, é uma acne mesmo relacionada à suplementação. E quando fui coletar a história, ela relatou isso. E não tinha deficiência, não tinha indicação e acabou trazendo um outro dano para ela ao invés de um benefício, né? Então, o importante é realmente ter essa orientação de qual suplemento você realmente está precisando, né? E aí a gente vê que, às vezes, é uma acne, mas eu tive um atendimento de uma mulher que chegou no consultório com uma testosterona alta e as queixas que ela tinha, mudança de voz, alteração do pelo no corpo, aumento do clitóris. E ela, assim, bastante assustada, porque ela nunca tinha usado o hormônio. E ela não usava nada e ela estava assustada com aquilo. E depois de um longo bate-papo, eu tentando entender o que estava acontecendo, ela falou assim, eu não uso nada. A única coisa que eu uso é um pré-treino, que a minha colega de academia está usando e ela me indicou. Já tem 2 anos que eu uso esse pré-treino. E quando eu fui perguntar qual era o pré-treino, era um hormônio, era o DEA. E ela já estava usando uma dose excessiva, bem alta, há 2 anos sem nenhum tipo de conhecimento. Ela nem sabia o que exatamente servia aquilo ali. E ela já começou a fazer alterações hormonais, né? E já com sintomas de alteração hormonal mesmo. Então, o perigo de utilizar suplementos é que a gente às vezes não sabe exatamente do que se trata e o que aquilo pode causar no nosso organismo. Mais uma vez a gente vai falar da prescrição médica, ou no caso do nutricionista também pode, né, abordar aí a suplementação, outros profissionais de saúde, enfim, né? Mas sempre com orientação, né? Sempre com uma boa indicação, com a orientação do profissional e, como eu falei, individualizando a necessidade daquilo, né? Porque, enfim, suplemento ele vai fazer diferença se realmente você está precisando dele. Se ele não está, né, talvez não vai ter nenhum problema, mas também pode ter, né, um desafio em relação a efeitos, como a gente falou aí, indesejados. Outro ponto aí bem tocado, né? É a questão de, a gente escuta, eu tomei o suplemento XY e ele não me ajudou, não resolveu, não tive efeito, né? Justamente tem vários pontos que podem explicar por que você usou um suplemento e ele não funcionou. Primeiro que você não tinha indicação de uso. O segundo é que talvez você tenha usado ou pelo tempo errado ou a dose errada, às vezes foi pouco, né? Então, muitas vezes a questão da suplementação pode ajudar quando, né, reforçando, bem indicado. Porque o suplemento em si, como qualquer outra coisa, ele não vai fazer ali um milagre, né? Precisa ser bem ajustado para que ele tenha o resultado esperado. Não adianta nada, muitas vezes, vamos supor, sei lá, a pessoa fala, eu tomei melatonina para ajudar no sono, tomei magnésio para ajudar no sono, mas não fez nada do resto, tomou café 10 horas da noite, ficou assistindo TV até tarde. Exato, então assim, como tudo, né, vai ser sempre essa abordagem de melhorar hábito, estilo de vida. E aquilo que eu falei, da mesma forma, quanto melhor for tua nutrição, tua atividade física, teu sono, menos suplemento vai precisar, né? Um conjunto, né? Sim. É toda uma abordagem, isso, né? Com certeza, sempre. Para todas as coisas. E existem vários suplementos, né? Eu até brinco às vezes com alguns pacientes no consultório, não dá para te passar tudo que existe, né? Que às vezes o paciente diz, não, doutor, passa tudo que tem aí que eu quero melhorar, né? Eu falo, não dá para passar tudo que existe, são vários suplementos, eles têm indicações específicas, o que a gente precisa fazer aqui é selecionar aqueles que são prioridades. O que você precisa mais nesse momento, o que é mais urgente, né? O que vai ter maior impacto e que nesse momento o seu organismo aceita utilizar, né? Porque você citou da melatonina, é muito comum pessoas usarem melatonina e ter um efeito rebote, né? Ao invés de melhorar o sono, às vezes piora, dá pesadelo, o paciente tem insônia,
porque foi mal indicado, usou no momento que não podia estar usando, né? Então essa abordagem, essa avaliação é muito importante. E numa dose também, né? Acho que a dose também é bem importante, sempre você está adequando para a necessidade da pessoa também. Tem pessoa que precisa de mais, tem pessoa que precisa de menos, isso é bem individualizado. Exatamente, tem gente que fala, o meu marido está tomando 5 miligramas, eu tomei também e não funcionou, né? Foi ruim. Mas exatamente porque não individualizou a dose. Mas eu queria trazer aqui um pouquinho, né? A gente não consegue abordar tudo, mas como que uma suplementação pode ser utilizada aí no nosso dia a dia, na abordagem integrativa, qual o impacto da suplementação, a gente conversar um pouquinho disso, e aí trazendo para o Anderson aqui o que ele vê no dia a dia dele, exemplos, né, de como o suplemento tem impacto e pode melhorar. Então, acho que a suplementação, como eu falei, vai ser sempre indicada individualmente para cada um. A gente tem meio que universalmente alguns suplementos que acabam, né, sendo mais prescritos, né, como eu citei o ômega 3, de modo geral, meu paciente sempre vai sair com ômega 3 na receita, dependendo do que a gente avalia ali, de qual o estágio de uma inflamação, né, que a pessoa tem, a gente vai colocar uma dose maior ou não. Então como anti-inflamatório é muito legal, pessoas que têm, né, uma inflamação mais crônica, então a gente pode lançar mão do ômega 3, da curcumina, do resveratrol, né? Então são ativos aí que eu gosto bastante. Vitamina D, assim, não tem nem o que falar, né? É muito importante para o corpo de um modo geral. E aí também aqui cabe, né, um adendo que é a dose, né? Então as pessoas são diferentes, têm uma genética diferente, tem polimorfismos aí que muitas vezes exigem uma dose maior e no caso outros que uma dose menor tá tudo certo, fica bem. Mas de modo geral as pessoas hoje, né, tomam menos sol, estão mais trancadas dentro de casa, e a vitamina D, frequentemente na dosagem que a gente faz, avaliando cada paciente, a gente vê, né, que é uma carência bem prevalente, né, nas pessoas, então muito importante. Magnésio, né, também a gente vê com múltiplas indicações, né, normalmente também tá sempre na receita o magnésio, e também, né, no mesmo sentido, doses são importantes, né, tem também a questão, né, do magnésio quelado, aí você vai individualizar um pouquinho o tipo ali para cada situação, para ter mais energia, para ter mais relaxamento, para melhorar o intestino, né, para melhorar o sono. Então é muito legal o magnésio, enfim, né, muitos suplementos aí que eu acho que são importantes, né, quando bem indicados, e aí na carência, né, então o ferro está baixo, vai repor ferro, né, enfim, o zinco está baixo, vai ser legal de repor, o selênio, né, eu acho que são os minerais aí sempre importante estar atento, dosando e avaliando necessidades, né, que está ali, B12, folato, né, e muitas vezes você consegue também manejar alguns marcadores inflamatórios ou de desequilíbrio, como cisteína, isso repor folato, que é o ácido fólico, né, vitamina B9, B12, né, complexo B de modo geral, a vitamina C, né, um poder antioxidante incrível, que ela vai entrar, né, como estratégia também na parte estética, muitas vezes a gente vê aí na dermato, depois a Aline pode falar um pouquinho sobre isso, sobre os antioxidantes aí, né, na dermatologia, mas é na saúde geral, né, eu acho que tem hoje, né, como a gente falou aí, muitas indicações para suplementação, né, desde de substâncias que são mais do corpo, né, ou dos alimentos, enfim, né, e também outras situações aí que a gente consegue também melhorar, né. Bacana. A gente sabe, né, que quando o paciente tem uma necessidade específica de um suplemento, a gente consegue ver uma resposta assim muito nítida, né? Mas existe um suplemento que é impressionante, assim, que a gente vê, você colocou aí, falou sobre ele, que é o magnésio e suas múltiplas indicações. Como a suplementação de magnésio tem impacto na saúde geral das pessoas. E tem alguns pontos assim que são muito nítidos, né? Todos os meus pacientes, as pessoas que me procuram com problema de sono, às vezes não chega a ser uma insônia, né? Mas um sono agitado, um sono leve, aquela pessoa que fica acordando várias vezes, começa a fazer uma suplementação de magnésio, 30 dias depois retorna no consultório e fala assim, Divino, parece mágica, como o meu sono melhorou. Então a suplementação de magnésio assim consegue, é muito nítido, o paciente vê a diferença muito rápido.
E não só no sono, né? A gente vê aí na disposição, relata a melhora da disposição, dores musculares, principalmente a questão de dor pós-atividade física, a recuperação que o magnésio ajuda a reduzir bastante. Então é um suplemento aí que eu falo que dá para ver. E quase todo mundo, né, pela deficiência crônica que nós temos de magnésio, é difícil achar alguém que está com magnésio em dia, né? A gente consegue ver essa melhora. E a gente teve alguns casos, vou deixar a Aline contar aqui, 2 casos sobre vitamina B12, né? Isso que eu ia falar. Uma coisa que eu acho que você vê demais, assim, a resposta é com a B12 quando tem indicação. A gente teve um caso... eu falo que a gente teve juntos os 2 casos porque o primeiro foi na residência. Então, a gente fazia residência de clínica médica junto. E o paciente chegou sem andar, né? E aí... foi investigado, fez tomografia para tentar entender por que ele não mexia as pernas, né? Exatamente. Chegou sem andar e a gente fez na residência isso, o paciente ficou internado. E aí foi feita a suplementação de B12, o paciente saiu andando... normalmente, assim. 3 dias depois ele já estava recuperado. 3 dias depois ele saiu andando. Uma deficiência crônica de vitamina B12. Você pensar que a pessoa estava sem andar por deficiência de vitamina, né? E desculpa. Pode falar. Não, e um outro caso que eu ia contar foi mais recente agora, foi já no consultório. E um senhor me procurou falou que estava com dor na língua e não conseguia comer e acabou vindo em mim, que alguém indicou ele vir em mim, mas era questão na língua. E no que eu fui examinar, aquela língua lisa mesmo, né, sem ali as papilas, e falei para ele, vamos investigar. E ele estava há 2 anos assim, com essa dificuldade de conversar, aquela fala meio parecendo que realmente já a língua grande ali, com problema para deglutição e já tinha procurado outros atendimentos e não resolvia, e há 2 anos assim. Eu falei, vamos fazer uns exames? Nunca fez exames? Não, nunca fiz exames. Então, assim, nunca tinha dosado exames. Você já desconfiava que era B12? Pensei na B12. Aí pedi os exames, uma deficiência absurda, assim, de vitamina B12, e aí eu pedi para ele passar com o Divino para fazer a suplementação injetável, para ter uma resposta, uma absorção melhor. A gente acabou optando por fazer injetável nesse caso, e o paciente voltou 30 dias no retorno, falou, não acredito que eu estava há 2 anos assim. E ele falou, pela primeira vez eu voltei a tomar chimarrão. Ele não conseguia mais tomar chimarrão, por dor na língua. Então, assim, realmente quando tem necessidade... Legal, né? Você vê um suplemento, né? Normalmente, normalmente suplementos, eles vão sempre também em sinergia, né? Quando você melhora vários, parâmetros ali, as ações são mais significativas. Mas eu ia contar um caso de magnésio também. Cara, tem uma vez, eu quando ainda fazia o concurso, que eu era concursado lá na prefeitura e fazia a saúde da família. Tinha um senhorzinho lá que a gente acaba ficando, né, bem íntimo dos pacientes, são sempre o mesmo, pacientes são da área ali, né, que a gente fica responsável. E eu gostava bastante dele, era um senhor bem rígido, assim, trabalhador braçal, e, eu gostava dele, né. Eu sempre avaliava ele sempre bem, saúde boa e tal. E um dia ele voltou com uma queixa de lesões, era na pele, assim, umas manchas, uma coisa meio diferente, assim. Falei, vamos fazer uns exames para ver. Fiz um encaminhamento para dermato, mas enfim, SUS dermato é meio escasso, né? Demora bastante. E aí ele veio os exames bons, assim, só que o magnésio muito baixo, assim, né? Normalmente a gente não vê o magnésio tão baixo em exames, a gente acaba suplementando, porque sabe que o magnésio está mais dentro das células, né? Não ali no sangue em si, mas no sangue dele é muito baixo, chamou a atenção. E eu falei, cara, tem que repor magnésio, né? Aí eu fui falar para ele, vou te passar aqui um suplemento de magnésio, só que você vai ter que comprar, não vai ter na farmácia ali do posto. E ele falou, doutor, não tem dinheiro para comprar. Eu falei, cara, esse cara precisa de magnésio. Aí eu falei, então tá, vou te passar o magnésio, cloreto de magnésio, PA, que assim, é um magnésio que eu uso pouco, né? Porque ele não é tão biodisponível, embora mais acessível, né, economicamente. E emprestei dinheiro para ele comprar o magnésio, que tanto que eu queria que ele tomasse. E ele foi, né, comprou, ele pegou, aceitou o dinheiro, ficou sem graça, mas aceitou. E foi tomar, né, o magnésio PA. Aí eu falei para ele voltar depois, acompanha, né, o paciente.
Eu não lembro exatamente quanto tempo depois, mas tipo 3, 4 semanas depois ele voltou para me pagar o dinheiro. E assim, impressionado como ele estava bem, tinha melhorado, sumido essas lesões e estava super bem, só com um cloreto de magnésio PA, que eu falei, que nem é um magnésio muito biodisponível, né, como a gente fala assim. É uma história que me marcou assim de dar um magnésio, né, que nem sei lá quanto custa, acho que uns R$15 um frasco de magnésio PA, né? E foi muito legal de como ele melhorou só de fazer essa reposição aí. Não, quando muito bem indicado, a suplementação ela transforma, né? Você consegue transformar o paciente, você traz uma qualidade para ele, igual a gente falou, né? Um voltou a andar, o outro voltou a comer e assim fica, né? É ótimo. Engraçado que a gente está falando aqui de suplementação e a maioria das pessoas, né, quando a gente fala em suplementação, pensa mais em academia, né? A suplementação para academia, ganhar músculo, creatina, whey protein. E a gente veio puxando aqui, propositalmente, essa ideia de que a suplementação ela está muito ligada com saúde e qualidade de vida, né? Óbvio que a creatina, o whey, até hoje né, tem outros usos além do ganho de massa muscular, o uso de academia, né? O pessoal tem visto aí, estudado a suplementação de proteína e de creatina, melhorando aspectos cerebrais, enfim, tem várias funções novas surgindo aí e a gente tem visto que o suplemento ele é abrangente, né? Saiu um pouquinho dessa área de academia, né, que era muito vista dessa maneira, e hoje a suplementação visando melhora de qualidade da saúde, qualidade de vida. Eu acho muito interessante que aos pouquinhos essa visão está mudando. Com certeza, né? A gente tem, como a gente falou aí, né, quando a gente começa a entrar nesse conhecimento, que também, né, infelizmente ainda é um assunto, né, que é a questão de suplementação, que lá na faculdade a gente não valoriza muito, a gente, né, de certa forma nem tem muito aplicabilidade deles, né, tirando as clássicas, né, vitaminas e, enfim, ferro quando tem anemia, enfim, né, as carências mais clássicas aí que muitas vezes a gente, né, acaba abordando, mas de modo geral, quando você aprofunda esse conhecimento e começa a aplicar isso na tua prática, você vê que existe um outro caminho, né? Que existe o caminho da suplementação e que sim, né, bem indicado, em doses, como eu falei, individualizadas, os resultados são realmente muito bons, né? E complementam, né, como a gente falou, né, a medicina também dos medicamentos, né? E muitas vezes tem medicamento que faz a necessidade de você, né, usar aí o suplemento, né? Aí fugindo aí da academia, como você falou, né? E na tua área que você acaba atuando, né, na cardiologia, muito prescrito, né, as estatinas, né, os remédios aí para colesterol, né? E aí que a gente sabe que eles reduzem o colesterol e, né, muitas vezes é importante, né, para quando tem um risco cardiovascular aumentado, tem que usar mesmo, mas em contrapartida ele vai trazer desafios em relação a efeitos, né, dentro da ação da medicação, né? Um deles aí é a redução da coenzima Q10, clássico também, que a gente... Então, assim, tá tomando estatina, você vai ter que repor Q10, né, para enfim, uma melhora do metabolismo e não pagar o preço de ter dores musculares, enfim, uma baixa da energia quando é o caso. E a suplementação do próprio creatina, a gente vê hoje, né, que a gente indica aí até estudos mais recentes para melhora da performance cerebral também, com uma demanda de energia alta que o cérebro tem. O whey protein, né, a gente usa, eu uso muito, né, além de melhorar, né, de estimular a questão do anabolismo, da massa muscular, vai melhorar a massa óssea, então em idosos aí é legal. E muitas vezes, né, as pessoas têm uma dificuldade de ingesta de proteína, às vezes tem uma questão digestiva que é difícil de quebrar a proteína, de absorver o aminoácido ali, então acaba indicando também no meu próprio... Né, nos protocolos aí de emagrecimento, eu acabo usando o whey também, né, para ajudar na saciedade, né, a gente sabe que o whey estimula ali o GLP-1, então ele ajuda, né, a ter menos fome. Cara, tem muitas aplicabilidades aí. É bacana você colocar aí da estatina, porque quem está tomando remédio de colesterol, os meus pacientes obrigatoriamente sempre estão suplementando com enzima Q10, que ajuda muito a minimizar os efeitos colaterais do medicamento, né? Às vezes é inevitável usar o medicamento, mas aí a gente tem as estratégias, a coenzima Q10 pode ajudar muito a reduzir os efeitos colaterais.
Sim, a coenzima Q10 agora também está na moda até na dermato, né? Também nessa função aí como um antioxidante, né? Por essa ação mitocondrial dela. Demais, Q10 é top. Exatamente, a gente tem usado também bastante na dermato. É isso. Vamos fazer um quadrinho aqui de mitos e verdades sobre esses suplementos? Podemos? Vamos lá. Então eu vou começar pelo Anderson. Vai lá. Anderson, todo mundo precisa tomar suplemento? Cara, na minha opinião, sim. Todo mundo, né? Então, tem os suplementos essenciais, né? No caso, por exemplo, que eu falei já, o ômega 3 é essencial, o corpo não produz. A nossa dieta aqui no Brasil, você pode ter uma dieta, né, ótima, perfeitinha, equilibrada, você não vai ter ômega 3 suficiente. Então, é realmente um exemplo aí de que é um suplemento para todo mundo, mais uma vez com doses individualizadas, mas sim, para todo mundo. Né? E, de um modo geral, o magnésio vai cair bem para a maioria das pessoas. Né? Enfim, então a suplementação, para mim, é para todo mundo, mas com critérios, né? Com realmente boa indicação, com ajuste de dose, né? Respeitando as individualidades de cada um. Muito bem. Agora para o Divino. Se for natural, não tem risco? Bom, já respondemos, né? Isso aí é totalmente mito, porque pode dar muitas complicações quando usado da maneira errada e sem a indicação. Agora para o Anderson. Suplemento engorda? Cara, essa frase eu escuto muito. É engraçado, né? Enfim, é uma crença popular, né? Suplemento engorda. Mas lógico que não, né? Suplemento, não, né? De um modo geral, eles são, né, de baixa caloria, né? Então, o que engorda, na verdade, é, né, açúcar, é farinha, é cerveja, refrigerante, enfim, né? O excesso de consumo calórico, né? E o suplemento, na verdade, ele pode ser útil, inclusive, para emagrecimento. Muito bem. E vamos lá para o Divino, a última. Só atleta precisa de whey? Também é um mito. A gente sabe aí que o whey protein ficou muito famoso por conta de pessoas que treinam, fazem atividade física, né? Mas hoje a suplementação proteica e especialmente com whey protein é muito utilizado em vários outros aspectos, inclusive idosos com deficiência de massa muscular, pessoas que querem melhorar em outros aspectos aí, precisa um aporte proteico, né? Pessoas que têm dificuldade às vezes em comer carne, ovos, enfim, a suplementação de proteína pode cair muito bem. Então, hoje não é só para atletas. Muito bem, é isso. Querem falar mais alguma coisa? Para encerrar já? Posso encerrar? Que eu queria falar, a gente podia falar de injetáveis, que a gente não falou. O que você acha? Eu acho legal. Suplementar injetável. E aí, tipo assim, né? Falar, o que você acha de suplementação injetável? A gente Então, fala tá. deles, né? Porque assim, a gente faz e acaba que não divulga. Falar, eu prefiro fazer. E vamos falar. Então eu puxa, vou puxar. Eu vou falar assim, eu até comentei que tivemos um caso que suplementou injetável. Em quais casos vocês acham que é interessante? Quais suplementos vocês acham que possam ser interessantes? Que fazem a diferença. Tá. Então, acho que é legal, né, de falar. Né? Boa ideia. Porque depois faz encerramento. Né? Boa. Que é um assunto que a gente não, Boa, não bem lembrado. E falando sobre essa suplementação, a gente vê que o paciente pode usar de forma oral, né, através de cápsulas, comprimidos, mas também tem a possibilidade de ser feito injetável. Falando dos injetáveis, quais seriam os benefícios, quais suplementos a gente consegue fazer e por que fazer injetável em alguns casos? Cara, o injetável, assim, eu gosto muito, né? A gente faz na clínica, e aí tem suplementos injetáveis que fazem toda a diferença pela via injetável. Né? A gente pode citar aí o ácido alfa-lipóico, que pode ser feito na via oral, mas a gente vê uma resposta muito melhor na via endovenosa. A própria coenzima Q10, que tem uma baixa biodisponibilidade, de um modo geral para todo mundo, na via intramuscular, ela é muito interessante. Você pode usar também a própria resveratrol, curcumina, hoje tem, né, esses ativos de suplementação injetável, então também pela questão da biodisponibilidade, eles realmente fazem uma diferença, um resultado melhor. Mas, de um modo geral, quando você fala de vitaminas, de minerais, né, suplementos mais comuns, né, o público-alvo que sempre vai se beneficiar, a gente pode falar o público que tem uma dificuldade a mais com a questão da assimilação via digestiva desse nutriente mesmo em cápsula. E aí tem a questão do paciente bariátrico, né? Então esse paciente na via injetável ele vai ter um resultado
com certeza muito melhor. O paciente idoso, com certeza também, isso é realmente impactante, a gente vê, né, nossos vozinhos lá, quando entram, né, numa suplementação de soro ali, eles gostam muito, muda muito, né, o resultado é muito rápido, a percepção deles do resultado é muito rápida. E pacientes também que têm um viés aí de inflamação intestinal, desequilíbrio de microbiota intestinal, né, ou síndrome do intestino irritável. Então, esse paciente normalmente também, de início até, né, ele entrar no equilíbrio da questão da função do intestino, de digestão, de absorção dos nutrientes, né, a suplementação injetável também faz toda a diferença, né? Então, eu gosto muito, uso bastante em vários casos, né, tanto a via intramuscular, via subcutânea a gente pode usar também, e também a via venosa, endovenosa, realmente é muito legal, é uma grande ferramenta que a gente tem aí na medicina funcional, integrativa, e cada vez mais a gente tem novidades também surgindo nessa área aí, estudos trazendo também mais bases, né, de ciência aí para que a gente tenha, enfim, a ferramenta e use ela da melhor forma. Bacana. A via injetável, ela entrega, né, muito mais do ativo do que o comprimido, a via oral, né? Naturalmente, a gente não consegue absorver por completo a substância quando a gente toma ela via oral, seja comprimido ou pó, né? A gente perde uma boa quantidade e algumas substâncias, essa perda é bem acentuada, como é o caso da coenzima Q10, alguns estudos falam aí da absorção de 4%, né? Então se perde 96%. Agora estão surgindo moléculas que têm uma absorção um pouco melhor, eles estão trabalhando isso aí, mas a absorção sempre fica prejudicada via de regra, né? E também a gente vai falar da passagem, a primeira passagem hepática, né? Então, muitas vezes, alguns ativos ali de intestino passam pelo fígado, ele já é metabolizado e muitas vezes não vai ser utilizado lá no alvo que você quer, né? No músculo, no coração, no cérebro, enfim, onde você quer que ele chegue. E na via injetável, normalmente ele vai passar lá primeiro e depois ele vai chegar no fígado. Então, ele já vai chegar numa entrega melhor também. Você otimiza, além de entregar mais ativo, vai para o lugar certo, né? Outra coisa é isso, você consegue fazer combinações de suplementos, né, no soro venoso, por exemplo, que você, em uma cápsula, talvez você não conseguiria, naquele volume, naquela quantidade. Isso é outra coisa que eu ia falar, porque muitas pessoas acabam não tomando suplementos, muitas vezes, porque fica um monte de coisa, vira aquele monte de comprimido, aquele monte de cápsula para tomar. Então, em alguns casos, você fazer as doses injetáveis traz muito mais praticidade. E o resultado, né? Você garante o resultado, você garante que está Você entregando garante a aquilo. absorção. Então, quando você mede, a gente prescreve, né? Não necessariamente você depende do paciente estar tomando. E a gente sabe, né, que essa aderência, ter uma disciplina de tomar as doses no horário certo, na hora certa, enfim, né? Nem sempre acontece. Então, quando você faz na suplementação injetável, você garante que a pessoa está recebendo aquilo, né, numa dose adequada, né, e realmente a eficácia do tratamento a gente vê, além da questão da velocidade da resposta, normalmente é mais rápido, né, a gente também vê mais eficácia, né, no tratamento por conta, muitas vezes, disso aí. Por muito tempo eu fiquei com uma vitamina D baixa e não conseguia subir, eu tomava oral e não subia, e aí a gente fez essa suplementação injetável. E aí eu consegui atingir um nível ótimo de vitamina D e agora eu consigo até manter o meu nível de vitamina D com a suplementação oral, mas para eu chegar no nível, eu precisei fazer injetável. Eu falo muito isso para o paciente também. De início, como a gente precisa fazer esse resultado, né, mais pleno, mais rápido, depois a manutenção na via oral é mais tranquilo, né? E também, né, quando você consegue já melhorar alguns aspectos, você vai tirando também alguns suplementos que não são mais necessários. Legal. Suplementação pode ser bastante útil, pode ajudar bastante, mas aquele recado que a gente traz, faça com acompanhamento de uma nutricionista ou com um médico que trabalhe com essa suplementação. Evite fazer por conta própria, para que você tenha resultados reais e evite os riscos. Exatamente, né? Acho que o recado é esse, né? A suplementação está aí, né, como mais uma ferramenta para ajudar o profissional de saúde, o médico, o nutricionista, né, para que ajude o paciente a, né, ter uma saúde melhor, ter, né, o corpo funcionando de uma forma mais otimizada, mas é preciso ser feito com critério, com responsabilidade, né, com indicação e, né, com acompanhamento para fazer ajustes quando necessário, porque normalmente eles serão necessários.
E é isso, assim a gente encerra mais um episódio do nosso podcast. Eu espero que vocês tenham gostado e assistam os nossos próximos episódios. É isso, até a próxima. Obrigado.